ver o panorama, né? Vamos ver o panorama político. Estamos em pleno debate do programa de governo. Sim. E, portanto, é natural que o governo explique porque é que o seu programa é bom e porque é que o seu método é bom, e as oposições expliquem porque é que o programa não é bom e porque é que ou não é suficiente e porque é que o método também não é suficiente ou não é bom. Um governo minoritário, e minoritário nos termos em que este é, tem naturalmente que no Parlamento, para debater projetos e propostas que vergonha, são conflituantes, está a tentá-lo, convergentes, tem de fazer diálogo. Uma coisa é incorporar ideias de outros partidos, eu acho que se incorpora sempre, nem sempre se diz que se incorpora, mas incorpora-se. Depois de um debate eleitoral muito rico, é natural. Outra coisa é o debate, o diálogo necessário fazer para as propostas de lei no Parlamento passarem. Pronto, ok. Portanto, Marcelo, basicamente não dizer nada. Ok. Como escreveu Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Obrigado. Ponto final no primeiro discurso como Bancada do PSD primeiro-ministro. levanta-se. Em 30 minutos, Luís Montenegro enunciou as prioridades do governo. O resto da malta fica ali na conversa. Boas melhor que 3. Obrigado, Quintas. Obrigado pelos 12 meses, man. Thanks, man. Obrigadíssimo. Muito obrigado, man. Obrigado, Quintas. Thanks. Não sabia que as pessoas ainda tinham aulas livres. Obrigado, man. Obrigadíssimo. Obrigado pelos 12 meses. Eu, na minha altura, não tinha aulas livres nenhumas. Obrigado pelos 12 meses. Na próxima semana, uma proposta de lei que altera o artigo 68 do Código do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, introduzindo uma descida das taxas de IRS sobre todos os rendimentos até ao 8º escalão. A esta descida do IRS para quase todos, junta-se a já anunciada redução, bem mais expressiva, só para os mais jovens, até aos 35 anos. Pronto, ao Ora, menos aquilo estão... que este governo está a dizer às gerações que estão acima dos 35 anos é que o desagravamento fiscal vai ser mínimo. E eu pergunto, o que é que este país tem contra as gerações que têm mais de 35 anos? É assumir Aí ele já tinha esta perspectiva antes, honestamente. Eles já tinham esta esgalhada. O Rui Rocha já tinha esta na manga. que nós queremos Sei dar lá, uma Morato. prioridade Sei lá se acredito. ao objetivo nacional que é... Ele tem subido, portanto não vejo porque é que não possa continuar a subir. Mas salário mínimo de 1.000 euros até 2028 continua a ser menor do que temos na vizinha Espanha já. reter o nosso talento. Não nos diz como e quando vai operar essa mesma descida Se bem que a Espanha e Portugal são países diferentes. para pôr travão sim. ao jackpot fiscal que ao longo dos últimos anos vimos o Governo arrecadar. A descida do IRS sobre os rendimentos, a descida do imposto sobre os rendimentos do trabalho dos portugueses é para já. Esclarecido o calendário, o debate muda de agulha. Não é um programa progressista quando os bombeiros, a GNR, a PSP continuam a não saber se vão ou não ter uma valorização e ter acesso ao subsídio de missão ou ao subsídio de risco. A primeira reunião com as forças representativas das forças de segurança será já amanhã à tarde no Ministério da Administração Interna e, portanto, estamos já também a cumprir aquilo que eu disse na intervenção inicial, que nos próximos dias abriríamos o processo negocial, quer com as forças de segurança, quer com os professores, que são os dois setores prioritários. De fora ficaram os médicos e os enfermeiros, entre outros, e houve quem tenha feito questão de o lembrar. Uma saudação aos médicos, aos enfermeiros, Paulo aos Raimundo. profissionais das Forças Armadas, de Deviam militares, receber mais. técnicos, professores, auxiliares, oficiais de justiça, bombeiros. Ainda Pá, é uma questão de ver. Isso foi quando? Quando é que foi esta intervenção? Já deve ter acontecido, não? Não era hoje a reunião? à esquerda, baterias apontadas à descida do IRC. Que toda a gente escreva este número. 250 milhões de euros é a lembrancinha que a EDP leva deste governo e a garantia no primeiro dia de discussão do programa do governo. É pá, que raios me parta que esta malta... Meu, imaginem, eu não percebo esta insistência da malta de esquerda com esta cena da redução do IRC, que continuam sempre com a mesma conversa, mano, que imagina, toda a gente sabe que 80% do tecido empresarial português são PMEs, e esta malta continua a entrar na EDP, é para a maior parte das empresas grandes, até nem estão cá, saem de cá para meter as sedes lá fora, portanto mais vale tê-las cá e gerarem lucro, cá dentro.
Porra, por amor de Deus, meu. Antes de ir para ali. Esta discussão, eu acho a conversa de esquerda válida em alguns assuntos. Neste em particular, pá, zero, mano. Em questões económicas não entendo. Enviar os impostos dos mais ricos, que sirva para responder à emergência social e que sirva para Oh, Rui, pá, preparar as pessoas não têm que se salvar uns à pala de outros. Vocês é que têm que fazer uma melhor gestão, porra. Vocês é que têm que fazer uma melhor gestão. Não têm que ser os ricos a sustentar os pobres, meu. O Estado é que tem que assegurar isso. O Estado é que tem que fazer uma melhor gestão. Olha, se parasse de haver desvios e corrupção como temos visto, provavelmente já dava para ajudar essas famílias, em vez de andar a cortar no que os ricos ganham. nomeadamente no que diz respeito aos fundos europeus, como eu dizia no início. Bloco e PCP, já se sabe, vão Não, para vocês, a descida do IRS, certo, mas a descida do IRC pode ser importante. apresentar moções de rejeição. O programa do governo Tu é assim, tu vais sempre buscar, é assim, eu não gosto muito de me sustentar nisso, porque aí ele defende muito isso e eu não, por acaso é das coisas que eu menos gosto de ouvir. Mas tu recebes, acabas sempre por te receber retorno em termos económicos, porque isto mexe com a economia, não é? Mas sim, pá, significativamente no bolso do português comum não varia muito. é votado esta sexta-feira. Pronto, ok. Mas não houve mais alguma coisa? Estamos a ver neste também mais na... Isto foi a 11 de Abril. Sr. Primeiro-Ministro, não começou bem a sua legislatura no Parlamento. Ui, A análise de André Ventura no arranque da primeira intervenção do Chega, no também primeiro dia do novo governo no hemiciclo. Na defesa do programa de governo, Luís Montenegro diz que o Executivo tem de ter margem para aprovar e implementar medidas. André Ventura acusa o Primeiro-Ministro de chantagem. Diz ao PS e ao Chega, se nos derem hoje cartão branco, têm que dar até ao fim da legislatura. Sr. Primeiro-Ministro, se quiser resolver isto hoje, resolvemos já hoje. Se for isso mesmo que quer, se disser assim, nós queremos ir ao chão já hoje, então é já hoje que se resolve. Epá, isto é mesmo conversa de parvo, mano. Desculpem lá. Epá, não é por mal, mas é que isto é mesmo conversa de parvo. Que interesse tem isto? O que é que isto passa? Que mensagem é que isto passa ao país? Isto é mesmo, parece que estamos a medir pichas com este discurso. Amanhã, porque chantagem é coisa que a Assembleia da República não deve ter. Seria estranho que num dia nós não rejeitássemos o programa do governo e no dia seguinte deitássemos o governo abaixo. Certo. Mas cada um assume as suas responsabilidades. Eu sei que o Sr. Deputado André Ventura está habituado a mudar de opinião exatamente a este ritmo. Aliás, às vezes nem é de um dia para o outro, é mesmo no próprio dia. É verdade. E o Sr. Ministro vem aqui dizer, não, mas nós não temos que falar com ninguém. Não há chantagem. Há predisposição para o diálogo político. Sr. Primeiro-Ministro, olhos nos olhos, coração com coração, lhe vou dizer, vai correr mal, Sr. Primeiro-Ministro, vai correr mal. Já sem ser olhos nos olhos nem coração com coração, Ventura é ainda mais crítico e pede a Montenegro uma mudança de discurso clara. Mas o que é que ele disse de tão grave? Eu não percebi esta questão. O principal causador de instabilidade é mesmo o Sr. Primeiro-Ministro, porque num contexto parlamentar como este, vem aqui dizer ou estão comigo ou estão absolutamente contra mim, e se estiverem comigo agora, estão comigo para sempre. Isto não é de um Primeiro-Ministro responsável, nem é de um Primeiro-Ministro com humildade. Mas ele disse isto por estas nem é palavras. de um Primeiro-Ministro que quer evitar impasses e quer evitar crises. Parece que o Sr. Primeiro-Ministro veio hoje ao Parlamento provocar deliberadamente uma crise política. Diz que em democracia negocia-se e que o PSD tem de ter em conta os dois maiores partidos da oposição. Claro, pois que como é espera que até ao final do dia desta sexta-feira Montenegro dê sinais que vai mudar de estratégia. Mas não explica o que fará se isso não acontecer. Continua a dizer que não tem, para já, a intenção de votar a favor das duas moções de rejeição ao programa de governo, mas também não se compromete a votar contra. Ok, certo. Sim, ele não falou com ninguém, mas o que é que ele disse no discurso de intervenção? É isso que eu queria perceber. Não tínhamos isso nunca. Em dia da oposição, as 60 propostas que PSD e CDS foram buscar aos restantes partidos foram vistas como tudo menos diálogo. Eu começo por lamentar a arrogância com que se dirigiu ao Partido Socialista nesta sua intervenção. Começa mal.
O líder do PS, partido que se vai abster vai nas ser duas muito moções de difícil. censura que serão votadas, deixou um aviso a Montenegro. Pode contar connosco para assegurar uma política intemporal em matéria externa, em matéria europeia, em matéria de defesa. Não contará connosco para deslocar e transferir rendimentos da classe média para quem não precisa deles. Não contará connosco para iniciar o desmantelamento do Estado Social. Isso nunca contará connosco. Muito obrigado. Mas num Parlamento muito dividido, onde a maioria de quem lidera é curta, disputa-se também, à direita, o lugar de oposição e de herdeiro. Eu, se fosse Luís Montenegro neste cenário, ia buscar ao Chega quando precisava e ia buscar ao PS quando precisava. Porque claramente isto aqui dá para equilibrar, que é, dá para ir buscar o Chega nestes avanços económicos e blá, 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 nestas questões mais liberais que eles fingem que são assim, e dá para ir buscar ao PS estas políticas europeias e tudo mais. Portanto, eu sinceramente, se fosse a Luís Montenegro, fazia jogo duplo. Fazia jogo duplo. É genuinamente a melhor forma, é fazer jogo duplo. Da direita. Não começou bem a sua legislatura no Parlamento. Não começa bem porque... Este discurso de intervenção já vimos. Desta Câmara ao seguinte. Aqueles que hoje viram ao fim é negativo, não sei duas. Ou seja, mete 32 medidas do PS até ao fim da legislatura. Eu não consigo compreender muito bem como é que o Sr. Primeiro-Ministro que diz que está tudo errado no PS e está, mete 32 medidas do PS no seu programa, 32. Ao Sr. Primeiro-Ministro do PS, nem é zero, é menos, é negativo. Não se mete nada, é zero. Isto é mesmo conversa, isto é mesmo parvoíce Resposta, mesmo. o Primeiro-Ministro puxou os balões e traçou uma linha entre irresponsabilidade e responsabilidade. Eu e a minha circunstância nos encontramos onde sempre estivemos, no partido de Francisco Sá Carneiro. Seria estranho que num dia, seria estranho que num dia nós não rejeitássemos o programa do Governo e no dia seguinte deitássemos o Governo abaixo. Certo, é um facto. Mas cada um assume as suas responsabilidades. Eu sei que o Sr. Deputado André Ventura está habituado a mudar de opinião exatamente a este ritmo. Aliás, às vezes nem é de um dia para o outro, é mesmo no próprio dia. No hemiciclo, há uma bancada com quem Montenegro sabe que pode contar mais, mas mesmo essa deu-lhe nota insuficiente. Às gerações que estão acima dos 35 anos é que o desagravamento fiscal vai ser mínimo. E eu pergunto, o que é que este país tem contra as gerações que têm mais de 35 anos? A esquerda vê no novo ciclo político um novo ciclo de favores às grandes empresas. Se forem rejeitadas as moções de rejeição aqui apresentadas, amanhã sexta-feira, depois da hora do almoço, abre a happy hour das grandes empresas. Mas encontram sempre razões para fazer mais favores aos grupos económicos e para retirar ao Estado as condições e os meios para cumprir as suas funções, como é o caso agora com a redução anunciada do IRC. Está disponível para abrir no processo orçamental, no primeiro semestre do ano, alinhado com o que fazemos em termos de semestre europeu, a discussão de um compromisso de equidade e investimento. Porque é aí que nós podemos discutir verdadeiramente se o excedente deve ir para pagar dívida pública, certamente, mas antes de ir para aliviar os impostos dos mais ricos, que sirva para responder à emergência social. O programa do Governo será debatido ao longo de 2 dias. Cenário tenso e complexo, muito honestamente. Mas isto agora vai ser complicado. No chão e... Vai ser complicado gerir isto. Deixa-me lá ver isto. Isto é o discurso dele. Estamos aqui hoje para cumprir Abril. Cumprir a democracia. Cumprir o direito de escolher. Cumprir a aspiração de liberdade, de solidariedade, de igualdade de oportunidades. Dado o mote, o Primeiro-Ministro anunciou que pretende o 24º governo para os próximos 4 anos e meio. Para pormos fim a esta trajetória de empobrecimento, apontamos neste programa 3 caminhos prioritários. Salvar o Estado Social, concretizar transformações estratégicas, dinamizar a nossa economia com responsabilidade financeira. Medidas que carecem da aprovação parlamentar, uma vez que o PSD governa em minoria. Por isso, adverte a oposição e, em particular, o PS. Que estranho soa
ouvir aqueles que não resolveram tantas coisas em 3.050 dias exigirem agora ao Governo que o faça em 60 dias. Razão tem. Se vai ser bom para ele fazer estes comentários, não sei. O problema do Governo, do PSD, é que fazer ataques para eles agora é perigoso. Porque qualquer ataque que eles façam, é difícil, mano. Pode ser usado contra eles. Vamos ouvir, dialogar e negociar com todas as forças políticas legitimadas pelo voto popular e democrático. E decidiremos, sem preconceitos ideológicos nem arrogância, com sentido de compromisso e espírito agregador. Sabendo que, se o PS não viabilizar pela via da abstenção o programa do Governo, pode estar comprometido à partida, Montenegro quis comprometer os socialistas em pleno hemiciclo. Não se trata de aderir ao programa, trata-se de não bloquear a sua execução. Os portugueses percebem que a oposição não queira dar um cheque em branco ao Governo. Mas os portugueses não perdoarão se a oposição der um cheque sem cobertura ao país. Certo. Os portugueses pedem a todos e pedem seguramente... Eu nem acho que seja para atrair eleitorado do PS, Gonçalo, porque isso já, o tempo de eleição já lá vai. Acho que eles estão a adotar medidas do PS para agradarem o PS, de certa forma, para eles não bloquearem. Porque do Chega eu acho que não se pode pedir absolutamente nada. Eles não estão a contar com o Chega e não estão. Não estão a contar com o Chega. Porque, como se viu no primeiro dia, no dia da eleição do Presidente da Assembleia da República, eles não podem contar com o Chega. Portanto, têm que contar com o outro partido. Portanto, têm que agradar ao PS de certa forma, é um facto. Mais ao Partido Socialista, que governou 22 dos últimos 28 anos, se, como é minha convicção e esperança democrática, os partidos, e em particular o Partido Socialista, não têm essa reserva mental, então nestes 2 dias e nos anos seguintes, com certeza que fará a sua oposição, mas com certeza também que irá assumir a consequência de não bloquear o normal funcionamento do Governo. Caso era importante haver um esclarecimento do Rui Tavares do porquê dele ter votado a favor da moção de rejeição, visto que teve essa narrativa. Mas a mensagem foi alargada noutros âmbitos e outras forças políticas. Rejeitaremos sempre o discurso do ódio e a radicalização política. Apresentamos este programa do Governo com o foco no bem-estar dos portugueses. Começou o discurso com o elogio de Abril, terminou com uma citação do Nobel Português da Literatura José Saramago, conhecido pela militância no PCP. Como escreveu Saramago, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Obrigado. Ok, pronto. Pareceu-me, não vi nada dito pelo Montenegro que fosse assim tão problemático. 137. Abstenções 78. Isto não dá para... ok. A favor 13. A moção de rejeição foi rejeitada. Já se antevia o resultado da votação, o chumbo das moções de rejeição apresentadas no Parlamento. PCP que o Fabiano quer dizer? Avançaram com as iniciativas, mas as moções foram rejeitadas. Deixa claro quem se opõe, quem apoia e quem contemporiza com as opções da política de direita. E aqui estamos nós, depois de 2 dias de debate do programa de governo, num jogo de sombras, num jogo de braços de ferro, de subtilezas artificiais. No debate na Assembleia da República discutiu-se o programa do 24º Governo Constitucional. O Chega deixou um desafio a Luís Montenegro e lembrou as palavras do atual Primeiro-Ministro quando foi debatido o orçamento do anterior Executivo. Certo. Este é um orçamento Betinho e Pipi. Eu deixo-lhe aqui o desafio. Em nome de Portugal, vamos fazer um retificativo para resolver os problemas de homens e mulheres que querem mudar este país. Estranho. O programa passou, mas no Parlamento ouviram-se muitas críticas ao documento do Governo e às iniciativas do PCP e do Bloco. Este programa do Governo fica aquém das necessidades do país. O país precisa de mais, os portugueses precisam de muito mais. E então? Já foi? Estas moções de rejeição, não pelo seu valor nem pelo seu propósito, mas pela representação de uma mera competição entre leninistas e trotskistas pela liderança da extrema-esquerda em Portugal.
O programa de governo está desenhado para dar tudo a pouco. É. Os lobos do Chega, os cordeiros da AD e os pastorinhos do PPR. Pronto, o meu pai vem cá E mandar precisamente porque dá tudo a uma pequena elite, esquece a maioria do nosso povo. Por todas as razões, neste Parlamento e fora dele, rejeitamos esta má política. O programa do governo que aqui discutimos não deixa dúvidas e sobre ele exige-se clareza. Não se pode ficar a meio da ponte. Ou se o rejeita, ou dele se fica aprisionado. Entendemos que não estamos aqui a discutir o Orçamento de Estado. Isso sim poderia levar a uma decisão mais aprofundada em relação àquela que é a nossa... O meu pai disse, eu não sei se vocês ouviram o que ele disse, mas o meu pai disse, os lobos do Chega, como é que ele disse? Os lobos do Chega, os cordeiros da AD e os pastorinhos do PP. Foi como nossa posição ao Governo. Não podemos acompanhar uma moção que foi apresentada sem sequer conhecermos um programa de Governo. A ambição deste Governo está no outro lado e de olhos postos no passado. E por isso, o LIVRE votará a favor das moções de rejeição apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, embora não acompanhando todos os seus pressupostos, e por isso apresentaremos uma declaração de voto nesse sentido. O LIVRE diz que esperava um programa de governo mais abrangente e mais diálogo. Ambas as moções foram rejeitadas. Eu acho que vocês não percebem bem que o meu pai vota PS, mas tipo... 138 votos contra a do Bloco, 137. Ambas tiveram 13 votos a favor. Portanto, não sei até que ponto é que será acertado. O meu pai faz parte desse conjunto de pessoas. PS assegura que não será a muleta do governo. A abstenção do PS na votação das moções de rejeição deu carta branca a Luís Montenegro para governar, mas apenas isso esclareceu Pedro Nuno Santos. A não viabilização das moções de rejeição significa tão só isto: permitir o início da ação governativa. Não pode, pois, ser lida como um apoio ao programa de governo. Um programa, diz Pedro Nuno Santos, ilusório, irrealizável, injusto. Luís Montenegro assumiu que, por agora, vai governar com o orçamento desenhado pelo PS, não prevê apresentar retificativo. Será que há algum português que entenda que é o governo socialista que quer exigir ao novo governo que emende, que corrija, que retifique o orçamento que era precisamente do Partido Socialista? Nós não vamos ajudar o governo a implementar um programa que para nós é de retrocesso económico e social. Não seremos, como alguns desejam, a oposição de suporte, a muleta de governo, mas na realidade o governo também não precisa de nós, tem uma maioria de direita para isso. O líder do PS garante que vai ser oposição responsável. Aproveitou para propor a batata 5 medidas: para os outros. Reduzir o IVA da eletricidade, excluir o rendimento dos filhos no cálculo do complemento solidário para idosos, aumentar a despesa dedutível com rendas até 800 euros, alargar o apoio aos estudantes, eliminar as portagens nas ex-SCUT. Eu não percebo a surpresa, eram propostas que constavam no nosso programa eleitoral. E se concordam, têm bom remédio, vão aprovar a iniciativa do PS. Pronto. Quem teve a caneta na mão para decidir, levanta-se hoje para aplaudir quem anuncia, porque está agora na oposição. É hipocrisia, é uma mentira, é uma falsidade. Não é assim que se deve governar o país. O programa de governo está aprovado, segue agora o debate político no Parlamento. Como é que vai a Rita Matias com tanta pressa ali? Debate político no Parlamento. O programa do... não é a Rita Matias, era outra senhora. Não é assim que se deve governar o país. O programa de governo está aprovado, segue agora não deve ser, era outra senhora. No... Ia demasiado bem vestida para ser. Bom, anyway. Espera aí, está mais. Rangel encerra debate do programa do governo a queixar-se da herança. O quê, mano? Com o governo oficialmente em funções, é feito o aviso. Isto estás aqui um bom resumo, por acaso. Desenganem-se os que estão habituados a governos de anuncia e adia. Então é verdade, ia bem vestido. Qual é o mal? A forma como uma senhora se veste não tem nada a ver com características físicas, malta. Agora não posso ser o polícia da moda? Por amor de Deus. A falar mal de mulheres mal vestidas, mas eu não posso achar que uma pessoa se veste melhor do que outra. Qual é que é o problema disso? What? Dia a dia e anuncia.
A questão é por saber quem está. Também, mas posso achar que outras pessoas se vestem melhor. Para colaborar com o novo governo na solução destes problemas. A outra senhora tinha um casaco mais profissional, tinha ali um ar mais, tipo, saudoso. Coube ao número 2 do governo encerrar o debate e defender o programa do Executivo. Paulo Rangel esclarece. Ao contrário do que muitos sugeriram, dentro e fora deste hemiciclo, não é suposto nem desejável que o programa do governo seja negociado. By the way, eu não sei se sou liberal, malta. Vocês é que dizem que sim, eu nunca me classifiquei como tal. Dizem, não houve diálogo prévio. Claro que não, porque não era suposto haver. Uma responsabilidade e estabilidade à altura do contexto internacional e do cenário que receberam do anterior governo. Importa deixar bem claro que a herança que o anterior governo nos deixa, apesar do alarido com o excedente, é uma herança pesada, uma pesada herança. E é que caraças, tão poético, Paulo Rangel. É um Estado social que parece agora em estado de liquidação. Aí é bem. A ideia do oásis cor-de-rosa é desmentida a cada dia em que se aprofundam os assuntos e se descobrem novos dossiês. Paulo Rangel regressa à ideia de Luís Montenegro de um virar de página do empobrecimento, começando com a redução de impostos, um Estado moderno e para resolver os problemas reais do país. O mote para a governação está lançado, desta vez com uma citação de um heterónimo de Fernando Pessoa. Este é o dia, esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos e é tudo. Do nada, Fernando Pessoa, fantástico. Pronto, ok. Caíram por terra as moções de rejeição ao programa do governo. Pronto, isto já tínhamos visto. Portanto, o resumo. Deixa-me ver. O programa do governo passou no Parlamento, apesar das moções de rejeição do PCP e do Bloco de Esquerda, que foram chumbadas. No debate desta manhã, ouviram-se muitas críticas ao documento do Executivo e às iniciativas do PCP e do Bloco. Pedro Nuno Santos esclarece que deixou passar o programa de Luís Montenegro para não criar um impasse no país e anunciou que vai propor ao Parlamento 5 medidas, entre as quais o fim das portagens nas ex-escute. O PSD acusa os socialistas de hipocrisia política. O número 2 do governo diz que este não vai ser um executivo que anuncia e adia e lembra que o programa do governo não resulta de qualquer negociação. Paulo Rangel afirma que o PS deixou uma herança pesada e um oásis cor-de-rosa que penalizaram o Estado Social. As moções de rejeição tinham sido apresentadas pelo PCP e pelo Bloco. A iniciativa dos comunistas foi chumbada pela direita e pelo PAN, já a do Bloco foi recusada apenas pela direita. O PS absteve-se em ambas. Assim sendo, o Executivo de Luís Montenegro está agora em plenas funções. Durante o debate que antecedeu as votações, foram muitas as trocas de acusações entre os 9 partidos com assento parlamentar. À saída do Parlamento, em muito poucas palavras e em passo apressado, Luís Montenegro disse apenas que agora está em plenitude de funções. Os trabalhos na Assembleia da República continuam durante a tarde com o debate preparatório do Conselho Europeu da próxima semana. Está bem. Estamos aqui a meio gás, mas estamos. Pronto. O importante é estar, é acontecer, é existir. Vamos ver como é que o governo opera agora nos próximos tempos. Eu estou sempre um pouco de pé atrás, confesso. Mas honestamente não me pareceu um começo assim tão desacelerado. Acho que têm medidas importantes postas em cima da mesa. Acho que estão no caminho certo, de forma moderada, a tentar implementar algumas coisas importantes, algumas reformas importantes. Vamos ver se realmente tem o apoio ou não do Chega e do PS e como é que os próximos tempos vão ser no Parlamento. Mas não sei, vamos ver. Complicado. É um terreno um bocado pantanoso, este cenário político que vivemos hoje em dia. Mas honestamente isto é a democracia na sua plenitude. É haver diálogo com todos os partidos e preocupação e iniciativas chumbadas entre todos ou aprovadas entre todos. A questão é, eu acho que aqui, para haver democracia, tem que se apelar à responsabilidade e não à ceguez ideológica. À cegueira ideológica. Ceguez, credo. À cegueira ideológica. Porque se forem cegos ideologicamente, a única coisa que vão fazer é chumbar e não vão ter... não vão ter a capacidade de aprovar certas medidas que se calhar são importantes. Portanto, aqui eu acho que os partidos têm, sobretudo, que olhar para o trabalho de cada um, para as propostas de cada um, para ver onde é que há convergência e votar a favor quando existe convergência. E quando não existir, não existe. Esse é o exercício que a esquerda tem que fazer, se quiser ser levada a sério, honestamente.
Se o PCP e o Bloco de Esquerda querem ser levados a sério, têm que acompanhar esta iniciativa e têm efetivamente que votar a favor das propostas que possam estar em convergência com aquilo que são os programas eleitorais deles. Do Chega espera-se a mesma coisa, da Iniciativa Liberal eu conto com isso. Caso contrário, vai-me fazer muito repensar o voto neles no futuro. E pronto, e o resto é o resto, vamos ver. Da bancada do PS é de onde eu espero mais moderação. Até porque é onde há mais convergência de propostas, portanto vamos ver. Nas próximas eleições têm perto de uma maioria ou vão ter uma das piores eleições? Pá, vamos ver. Eu acho que não adianta nada estarmos agora a pensar em eleições, malta. Sabem? Porque ainda temos uns largos meses pela frente. Portanto, vamos estar com atenção a estes próximos meses, ver o que é que acontece. E pronto. Surpreendeu-me o LIVRE votar a favor das moções de rejeição. Surpreendeu-me no sentido em que ouvi o discurso do Rui Tavares antes e pareceu-me ser uma pessoa que estava até de forma moderada a pensar votar a favor de algumas propostas que fossem convergentes. E pelos vistos não. E eu gostava de ouvir o Rui Tavares explicar o porquê. Não sei se ele o fez, mas queria perceber, porque realmente não me parece uma coisa digna de Rui Tavares. Porque sabemos que a ecologia não é punitiva, mas é sim libertadora. Porque sabemos que falar de ecologia política, é falar de mais justiça social, é falar de casas mais confortáveis para viver, é falar de mais tempo disponível para todos. Agora é aguardar pelo Orçamento de falar Estado. de todas aquelas coisas como mobilidade sustentável. Quer dizer, e pelos próximos meses de governação, porque se não houver medidas a serem aprovadas, dificilmente. E a preços justos. Se governa. Diz-se, caras deputadas e caros deputados, que em Constantinopla, quando esta estava prestes a cair e quando o mundo, tal como os sábios da cidade então o conheciam, estes se entretinham a discutir o sexo dos anjos. E é tristemente irónico que fiquem assim recordados aqueles que, perante o desabar do seu mundo, preferiam discutir e perder o seu tempo a discutir o acessório e não aquilo que é essencial. E é esse o desafio para nós hoje. Como é que nós queremos passar... O livro traz sempre estas lições de história que considera importantes. Eu queria perceber... Não é semântica, é o passado ou o futuro. E já vimos no início desta legislatura que desde mudar o logótipo até discutir o lugar da mulher em casa, há quem nos queira atirar para o passado. Do LIVRE... Mas isso foi feito por alguém do PSD? Só contará com o futuro. Não queremos uma legislatura em que este ritmo seja uma máquina do tempo que nos ponha a discutir a pedra lascada ou a pedra polida no fim da legislatura. O que nós queremos é discutir o futuro de um país com todos, um país sem medo do futuro e com confiança em si no que está para vir. Muito obrigado. Pronto, então basicamente foi por isso que eles chumbaram que aprovaram a moção de rejeição, é isso? Envolvimento dos cidadãos nos grandes processos de decisão. Portanto, isso são matérias no programa de governo, como as questões da prevenção da corrupção, como o maior envolvimento dos cidadãos nos grandes processos de decisão. Portanto, isso são matérias em que o LIVRE está disposto a dialogar e que tem... Mas pois é isso. Ou seja, o Passos Coelho apresenta um livro e automaticamente o PSD é responsável? O Passos Coelho estava lá a título pessoal. O que é que isso tem a ver? Temos vontade de dialogar porque sabemos que é o melhor para o país. Da parte do LIVRE... Faço a mínima ideia, mas olha, essa medida do crédito a 100% a mim ia-me dar um jeitaço descomunal, vou já dizer. Continuaremos sempre a apresentar propostas. Sabemos que o Governo, nesta situação... Claro, exato, ele apresentou um livro, não e se escreveu. Não dialogar, se não... Por acaso era para escrever no livro, mas não foi a tempo. Ao escrutínio parlamentar, o LIVRE, juntamente com outras forças, procurará outras forças para trazer à Assembleia da República a discussão de decretos de lei que o Governo produza e com os quais nós não nos sintamos confortáveis ou que achemos que põem em causa direitos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. No programa de governo... Ou seja, eu não percebi. Não percebo qual é que é a posição do LIVRE. Porque é que eles de repente mudaram de coisa. Então. Mas ficou o quê?